Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Vamos dar início ao nosso estudo bíblico, abrindo as nossas Bíblias no livro do Segundo Reis. Livro Segundo Reis, capítulo 5. Segundo livro dos Reis de Israel, no capítulo 5. Nós faremos a leitura do versículo 1 ao versículo 16. E peço aos irmãos que acompanhem. Diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Então, aqui é interessante que vai falar aqui no versículo 1 que a Síria, ela venceu a guerra, né? Provavelmente aqui está se referindo à guerra contra Israel, mas essa vitória veio do Senhor, né? Então a ideia de que Deus não opera somente no seu povo de Israel, mas Ele controla todos os exércitos do mundo, todos os reinos do mundo, né? Então diz aí no versículo 2: saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivera diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor assim, e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo, em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com o poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e veja que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que sairia a ter comigo, pôr-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abaná e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Estou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Então aí a história bem conhecida da cura de Naamã, que era o oficial, chefe do exército do rei da Síria. Ele era um homem leproso, e ele, por causa de uma mulher que estava em sua casa, né, e uma mulher que era de Israel, foi levada de Israel para a casa de Naamã. Ele ficou sabendo que existia em Israel um homem de Deus. Era um título comumente usado naquela época para se referir aos profetas, né? E aquele homem poderia curar Naamã. E assim aconteceu aqui. Eliseu ordena a Naamã que mergulhe no Rio Jordão
7 vezes e assim ele fica curado. A gente leu esse trecho aqui porque a gente vai ler lá e estudar, com a graça do Senhor, a passagem que Jesus cura um leproso. E a gente vê que Jesus, por várias vezes durante o seu ministério, ele recapitula histórias de Israel. E isso acontece na cura do leproso. Então vamos orar e depois nós louvaremos ao nosso Deus com o hino 316. Eu peço ao nosso irmão Diácono Luiz Guilherme para que nos dirija a Deus em uma oração a Ele, rogando a sua bênção no nosso estudo. Meu Deus poderoso, nós agradecemos pelo dia, sim, Deus, pela saúde, sim, Pai, pelas tuas bênçãos em nossas vidas, sim, Senhor, por cuidar dessa tua igreja, Pai, e mantê-la fiel à sua palavra. sim, Senhor, obrigado. Te peço, Senhor, que abençoe esse estudo, será conduzido pelo nosso irmão Maria. Sim, Deus. Sim, Pai. Que saiamos restaurados aqui com essas explicações, com essa explanação. Sim, Deus. Sobre a tua palavra. Amém. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém. De pé, ao som do piano, de pé, louvemos ao nosso Deus com o hino 316. Marcos capítulo 1, do versículo 35 ao versículo 45. Não farei a leitura, peço aos irmãos que acompanhem
Marcos 1, versículo 35 ao versículo 45. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo se levantado, alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então, foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse: quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu e lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Então, da última vez que a gente esteve aí diante do Evangelho de Marcos, né, nos nossos estudos, nós vimos que Jesus havia ido para uma sinagoga em Cafarnaum e ali ele ensinava o povo e de tal maneira era o ensino de Jesus, era um ensino com autoridade, e as pessoas ficaram impressionadas com o ensino de Jesus, elas se maravilhavam com o ensino de Jesus. E ali também na sinagoga Jesus expulsou uma pessoa que estava possessa de um espírito maligno. E a partir daí, né, depois que ele esteve naquela sinagoga, ele foi para a casa de Simão e André. E ali ele curou a sogra de Pedro. E naquela casa se juntou uma multidão à tarde, né? E Jesus curou todo mundo que estava ali. Curou as pessoas, expulsou os demônios. Só que a multidão presente ali trouxe um problema, que era o problema da privacidade. Jesus não poderia ficar sozinho naquela casa e naquela região ali por causa da multidão. Então, Cafarnaum, meus irmãos, era um lugar, uma aldeia dentro da região da Galiléia, que tinha ruas estreitas, as casas tinham um cômodo só, e normalmente nas casas viviam de 10 a 20 pessoas, então era bastante gente para uma casa de um cômodo só, então não tinha como Jesus ter privacidade. Então, além das pessoas da casa, tinha multidão também, que estava ali buscando a cura e buscando milagres da parte de Jesus, então ele não tinha privacidade, e é por isso que Jesus levanta muito cedo aqui, né? Tendo se levantado alta madrugada, saiu naquele período ali, né, da história, as pessoas acordavam bem cedo também, né? Assim, quando o sol nascia, as pessoas acordavam para trabalhar, e é por isso que Jesus acorda e se levanta alta madrugada. Era de manhã, né? Cedo de manhã, mas estava escuro ainda. Então ele sai, levanta de madrugada e vai para um lugar solitário, pode ser a tradução aí também, né? Mas na nossa versão aqui traz um lugar deserto. E ali orava. E nós vemos aqui que por trás daquele homem que enfrentou Satanás no deserto, nós vimos isso aí lá no capítulo 1, no versículo 12 e 13, Jesus enfrenta o príncipe das trevas no deserto. Por trás daquele homem que tinha poder para bater de frente com Satanás, existia um homem que precisava estar sozinho com Deus. Existia um homem ali que precisava ter o seu momento de devoção pessoal com o seu Deus e Pai. E é interessante isso aqui porque Jesus, ele fazia várias coisas durante o dia. Ele expulsava demônios, ele curava as pessoas, ele pregava, mas ele precisava também ter um momento de oração. Isso é uma lição para nós aqui.
porque às vezes a gente a gente é muito assíduo e muito ativo nas coisas relacionadas ao reino de Deus, mas a gente não tem a nossa devoção pessoal com Deus. Então, o nosso trabalho na UPH, os trabalhos das mulheres na SAF, a nossa propagação do Evangelho nas redes sociais, nosso discipulado no lar, né, em casa, ou qualquer outra atividade que seja feita para a glória de Deus, não deve excluir da nossa vida aquele momento de busca pessoal de Deus, de busca de Deus por meio da oração secreta, né, como diziam os puritanos. E Marcos aqui não fala do assunto o conteúdo da oração de Marcos, né? De Jesus, melhor dizendo, mas nós temos uma pista aí que Jesus estava orando, né? Provavelmente o conteúdo da oração de Jesus tinha a ver com a orientação que ele buscava de Deus o Pai, para dar prosseguimento às atividades do seu ministério, tinha a ver com a sua missão, como o Messias, o seu ministério terreno. E essa pista nos é dada aí no versículo 38, que diz o seguinte: Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então, provavelmente, Jesus estava buscando orientação de Deus para saber quais são os próximos passos das suas atividades, do seu ministério. E nós também, como cristãos, devemos buscar esse tipo de orientação, né, durante os nossos momentos de devoção, de oração ao nosso Deus. Nós devemos buscar a orientação dele para o nosso dia e também para tomar decisões futuras, assim como Jesus faz aqui, porque fazendo assim nós estaremos nos preparando para continuar a nossa missão também na terra como servos de Deus, como servos e servas de Deus, como pessoas que, como Jesus, foram ungidas com o Espírito Santo e com poder para servir a Deus no mundo, nessa terra. Então nós vemos aqui a busca de Jesus por orientação. Então o texto continua aí no versículo 36, diz assim: procuravam diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo encontrado, lhes disseram: todos te buscam. Então, esse inteirinho aí, Simão encontra Jesus. Ele tinha saído para buscar e procurar Jesus, e ele encontra o Senhor, e ele diz aí: todos te buscam, né? Provavelmente está falando aí das multidões que estavam buscando Jesus para que ele, né, curasse as pessoas. E é interessante que Jesus aí no versículo 38, como nós acabamos de ler, ele mostra uma clara convicção quanto ao seu ministério, né? Ele mostra uma clara convicção daquilo que ele tinha que fazer. Ele não tem dúvida da sua identidade como rei e servo. A gente viu isso lá na parte do batismo de Jesus, onde a voz vem do céu, a voz de Deus vem do céu a Jesus e diz: tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Aquele trecho ali é uma citação de dois textos das Escrituras que se refere tanto ao Messias que é rei e também ao servo do Senhor. Então ele é o rei e servo, ele tem claro conhecimento e clara convicção dessa identidade dele, e bem como da sua missão. Ele fala aí: vamos a outros lugares, as povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então Jesus, ele tem plena convicção aí, depois de buscar a orientação do seu Pai, e é isso que ele faz. Então ele sai e vai por toda a Galileia pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. É importante nós destacarmos aqui a questão dos exorcismos de Jesus. Isso é muito comum no Evangelho de Marcos. De todos os Evangelhos, Marcos é o Evangelho que mais dá ênfase aos exorcismos de Jesus. Isso tem motivo, né? Por que Jesus expulsava demônios?
meus irmãos, os demônios, como vocês sabem muito bem, eles são agentes das trevas. Os demônios são agentes das trevas e eles provocam a desordem e o caos no mundo. E no pensamento judaico, a era presente era caracterizada pelo mal. Existia duas realidades: o mal, que é caracterizado compõe, né? Satanás é composto por Satanás, pelos seus anjos e também pelos filhos do diabo, pelos filhos de Satanás. A força do mal é composta por Satanás, seus anjos e seus filhos, os filhos de Satanás, os filhos do diabo. E existia no pensamento judaico a força, o poder do bem: Deus, seus anjos e os filhos de Deus. Então existem essas duas realidades no mundo. E a era presente, ela é caracterizada pelo mal. Eu vou colocar aqui, eu trouxe esse slide aqui para a gente compreender melhor. Obrigado, Diácono Marcos. Então, a visão judaica era a seguinte: a era presente era caracterizada pelo mal. E essa era teria fim, seria extinguida quando a era vindoura chegasse. A era vindoura viria, daria fim à era presente junto com o mal, né? E Deus seria rei sobre toda a terra. Essa era a visão judaica. A visão cristã também tem a ver com isso, né? É semelhante. Só que a visão cristã, as duas eras são sobrepostas. Então, era presente, vem o Messias, começa a era vindoura, só que a era presente não é extinguida imediatamente quando a era vindoura chega. Ela continua junto com a era vindoura. É bem claro, né? A gente vê o mal no mundo, a gente vê o mal operando no mundo, mas existe já a era vindoura, porque nós já desfrutamos das bênçãos do reino de Deus. O reino de Deus já veio, o Messias já chegou, ele está reinando sobre toda a terra. Então, esse era o pensamento judaico e esse era o pensamento cristão. Claro que o pensamento cristão é um pouco diferente, né? A visão do Novo Testamento é um pouco diferente, mas é bem semelhante ali. Então, essa vitória de Deus sobre as trevas, sobre o mal, já havia começado. A vitória sobre Satanás e contra Satanás já havia começado. A gente viu isso na tentação de Jesus, no deserto, quando Jesus passa 40 dias e 40 noites de jejum, e ali ele é tentado por Satanás. Ali ele vence. E é por causa dessa vitória que Jesus pôde anunciar que o reino de Deus está chegando. Ele diz o seguinte: o tempo está cumprido, o reino está chegando, o reino está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, essa vitória sobre o príncipe das trevas já havia começado, mas a batalha não acabou ali no deserto. A batalha não acabou no deserto, ela continua. E é por isso que Jesus, ele segue fazendo exorcismos, né? Embora não é um termo muito comumente usado por nós, mas o termo é cabível aqui. Ao expulsar demônios, Jesus está mostrando que ele tem poder para vencer as trevas, as forças do mal, e que a era futura está prestes a acontecer. Então isso é importante para nós entendermos a associação dos exorcismos que Jesus realizava com a pregação do Evangelho. É importante a gente entender esses exorcismos associados à pregação do Evangelho, a demonstração da chegada do reino, da era vindoura, quando o mal é vencido. Então é isso que acontece aqui. Então, dando continuidade, no versículo 40 diz que, nos mostra que nesse inteirinho aí da pregação e dos exorcismos, veio um leproso e se achegou a Jesus. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Então, esse leproso aqui, ele pede a Jesus por cura. E a gente precisa entender aqui, a gente precisa explicar aqui que a lepra aqui
ela não é necessariamente a lepra como nós conhecemos hoje, né? Lepra, termo que aparece aqui na Bíblia, né, no grego, é lepra também, né? É igualzinho, fala igualzinho. É um termo para se referir às doenças de pele, né? É um termo genérico para se referir às doenças de pele. Então, não necessariamente era a lepra como nós conhecemos hoje, como a hanseníase, né? Hanseníase é a lepra como nós conhecemos hoje. Aqui pode ser qualquer outra doença de pele. E a lepra era uma doença repulsiva para as pessoas da época. Em Levítico, a gente lê lá que Deus prescreve leis, né? Na lei mosaica está prescrita leis de quarentena para pessoas que tinham lepra, para pessoas que tinham certas doenças de pele. Eu vou ler aqui, está lá em Levítico 13, 45 a 46. As vestes do leproso em que está a praga serão rasgadas e os seus cabelos serão desgrenhados. Cobrirá o bigode e clamará: imundo, imundo! Será imundo durante os dias em que a praga estiver nele. É imundo, habitará só. A sua habitação será fora do arraial. Então, veja que há uma prescrição para que o leproso viva fora da comunidade, fora do arraial. E por quê? Porque o leproso era considerado uma pessoa cerimonialmente impura. Era uma pessoa impura. E isso significa que essa pessoa não poderia participar das reuniões sociais, muito menos ainda de reuniões religiosas. Então o problema da lepra ia muito além da questão de saúde. O problema da lepra ia muito além da questão da saúde da pessoa. O leproso era uma pessoa solitária, era uma pessoa isolada, era uma pessoa excluída da vida normal em comunidade. Isso era muito importante naquela época. No mundo antigo, a vida em comunidade era muito importante. No mundo antigo existia uma visão corporativa da humanidade. Existia uma visão corporativa, não é igual hoje, né? Que é muito, o mundo de hoje foca muito no indivíduo, né? Isso teve uma ênfase bem grande no iluminismo, o foco no indivíduo. E hoje é a mesma coisa, né? Essa filosofia continua hoje, essa cosmovisão continua hoje, mas no mundo antigo não era assim. Então a gente vê que o problema do leproso estava além da questão da saúde, da enfermidade, tinha a ver com questões do seu convívio social. Ele era uma pessoa solitária. E diz aí que ele, no versículo 40, que ele se achega a Cristo e diz: se quiseres, podes purificar-me. Então, se quiseres, né? Esse pedido desse homem aí, provavelmente hoje não seria muito bem visto pelas pessoas, né? Por causa do si, que dá a entender que ele não tem fé. Ele não tem fé no poder de Deus para ser curado. Então hoje a gente usa ainda, né? Se Deus quiser. Se Deus quiser. Algumas pessoas usam, né? Outras já não usam. E quando a gente fala se Deus quiser, outra pessoa fala, e Ele quer, né? Como é que você sabe que Ele quer? Então a questão do se Deus quiser, o uso do se na oração, na nossa petição, por muitas pessoas hoje em dia, as igrejas aí, né, ensinam coisas erradas. Essas pessoas seriam vistas como pessoas que não têm fé suficiente, têm uma fé tímida, uma fé titubeante, uma fé fraca, mas longe disso. O si na oração é o reconhecimento de que Deus, Ele pode tanto nos atender, como pode recusar a nossa petição. Então, o si na oração significa isso. Deus pode nos atender, se Ele não quiser, Ele pode também recusar. É isso que fala o livro de Daniel.
lá conta a história dos amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que eles estavam diante de Nabucodonosor, eles, diante daquela ameaça de serem lançados na fornalha de fogo, eles disseram: se Deus quiser, Ele vai nos livrar, mas se Ele não quiser, fique sabendo, ó rei, que nós não iremos nos curvar diante da estátua. Então, a gente vai falar que Sadraque, Mesaque e Abednego estavam sem fé naquele momento, só porque falaram: se Deus quiser nos livrar, Ele nos livrará? Obviamente que não. Eles mostraram claramente uma fé realista ali, sabendo que Deus poderia tanto livrar como também poderia não livrar. Mas eles permaneceriam fiéis ao Senhor. Deus ama, meus irmãos, Deus ama o humilde. Deus ama a humildade. A Escritura diz, né, que Deus dá graça, Deus abate aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E a nossa oração precisa ser carregada desse reconhecimento da soberania de Deus, desse reconhecimento humilde de que Deus é soberano, e Ele é livre, Ele é autônomo e tem o direito de atender a nossa oração. Ele tem o direito de atender a nossa oração, como também tem o direito de ficar calado quando a gente busca socorro nele. Às vezes acontece isso, a gente busca socorro ao nosso Deus e Ele parece que está calado. Não quer dizer que Deus está ausente, que Deus abandonou a gente. O silêncio de Deus não quer dizer que Ele abandonou necessariamente, né? Os filhos de Deus, obviamente que não, né? Não quer dizer que Ele está ausente. Acontece às vezes. Então Ele tem direito tanto de atender, de ficar em silêncio, como também tem direito de rejeitar claramente as nossas petições. E nós devemos reconhecer isso, reconhecer essa soberania, essa autonomia, esse poder e a livre vontade, né, do nosso Deus. Mas aqui nós vemos que a petição, a oração desse homem, ela foi claramente atendida. Versículo 41. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse: quero, fica limpo. Veja que Jesus, ele cura esse homem, mas além disso, Jesus estabelece um contato social com aquele homem. Aquele homem não podia nem chegar perto das pessoas, né? Ele até foi, de certa forma, ousado aqui a chegar perto de Jesus. No desespero, talvez, né? No desejo de ser curado, ele se aproximou de Jesus. E Jesus não somente o curou, mas fez isso tocando ele, estabelecendo um contato social com aquele homem que não poderia nem chegar perto das pessoas. Provavelmente, se ele tinha amigos, eram leprosos também. E é interessante que provavelmente Marcos colocou essa passagem aqui para mostrar a aceitação de Jesus daquelas pessoas que são excluídas mesmo da sociedade, aquelas pessoas que vivem à margem da sociedade, são excluídas do convívio social. Naquela época, esse tipo de pessoa era, por exemplo, os publicanos, né? Os cobradores de impostos e mulheres adúlteras, né? Como nós vemos várias vezes nos evangelhos, Jesus se associando com essas pessoas, né? Porque elas buscavam Jesus e Jesus aceitava elas. Então, os publicanos, eles eram mal vistos porque eles cobravam impostos dos judeus, eles trabalhavam para o Império Romano, né? Eles cobravam o tributo dos judeus, e o tributo era a mesma coisa, né? Pagar tributo era a mesma coisa que dizer que você estava se sujeitando ao Império Romano. É por isso que tem aquela discussão, né? A gente tem que dar tributo a César? A gente precisa dar tributo a César? Porque significa sujeição. Então os publicanos, eles eram mal vistos como traíras.
né? Porque eles eram judeus, eles estavam trabalhando para o império opressor, traindo o seu povo. E além disso, eles tinham muito contato com os gentios, que eram considerados impuros. Então, os publicanos eram muito mal vistos pelas pessoas. E as mulheres adúlteras, claramente por causa do pecado, eram mal vistas também. Então, esse tipo de pessoa eram pessoas que Jesus recebia. Pessoas que procuravam Jesus e ele recebia, ele não rejeitava essas pessoas. Então, provavelmente, Marcos coloca essa passagem aqui para mostrar a aceitação de Jesus desse tipo de pessoa, pessoas excluídas da sociedade, do convívio social. E a igreja de Cristo precisa ser o agente por meio do qual Deus opera no mundo para restaurar vidas. E isso acontece por meio das boas novas de salvação, que salva essas pessoas que vivem à margem da sociedade, né? Então, isso acontece também por meio da aceitação dessas pessoas que seriam normalmente rejeitadas pela sociedade. Então, a igreja de Cristo ela precisa ser um agente por meio do qual Deus opera para receber essas pessoas, para aceitar essas pessoas que procuram, obviamente, Deus para serem mudadas, né? Não é sair recebendo qualquer um que chega, né, no nosso meio e não chegam com o objetivo de mudar, né? Hoje em dia está essa discussão aí, né, de integrar certos tipos de pessoas no meio da igreja. E assim, integrar aquelas pessoas, mas aceitar a vida pecaminosa delas. Não, Jesus não fazia isso. Ele aceitava essas pessoas, elas eram pecadoras, mas eram pessoas que claramente eram mudadas por Cristo. Então, um exemplo disso da nossa sociedade hoje que nós podemos dar são, por exemplo, uma mulher que tem uma fama de viver uma vida imoral, um homem mal vestido, né? Nós devemos, se de fato essas pessoas se achegam querem se achegar a Cristo e chegam no nosso meio, nós devemos aceitar essas pessoas. A igreja de Cristo deve ser um agente por meio do qual Deus aceita essas vidas e traz salvação a elas. E uma vez restauradas pela graça que há em Cristo Jesus, as pessoas podem viver novamente uma vida tranquila em sociedade, principalmente dentro da comunidade cristã. A igreja deve manifestar essa compaixão que Jesus manifestou aqui para com esse homem leproso. Mas veja que a gente sempre lê nos evangelhos a respeito das curas de Jesus. Muitas pessoas entendem isso errado, né? Parece até um curandeiro, né, para as pessoas. Elas acham que Jesus é apenas um curandeiro, que ele sai curando por aí só no intuito de fazer o bem. Mas as curas de Jesus, elas tinham um propósito. As curas de Jesus, elas tinham um propósito. Jesus curava para mostrar que o Senhor voltou a Sião, o Senhor estava novamente presente junto com o seu povo. Lá em Isaías, capítulo 35, versículo de 4 a 6, fala do retorno do Senhor. Ele vem e nos salvará, diz o texto. Então se abrirão os olhos dos cegos, ficarão desimpedidos os ouvidos dos surdos, o coxo saltará de alegria. Então, inclusive Jesus, em certa feita, né, ele cita esse texto de Isaías, mostrando que o Senhor veio para salvar, para realizar a salvação. Então, o israelita que visse as curas que Jesus realizava, ele poderia dizer que a presença de Deus estava entre o povo novamente. Era Deus anunciando o que ele faria quando corrigisse a criação, né? Toda a enfermidade, toda a doença
tudo aquilo que deixa as pessoas quebradas será corrigido. Quando Deus ajeitar o mundo na nova criação. Nova criação é isso que nós já estamos experimentando, né? Nós somos nova criação em Cristo Jesus. Mas a gente vai experimentar isso de uma maneira definitiva quando o Senhor regressar dos céus. E veja que Jesus, ele tenta resolver um problema aqui, ele busca resolver um problema que poderia aparecer ali, né, se esse homem saísse propagando a cura que Jesus realizou. Veja aí no versículo 43, a partir do 42. No mesmo instante, ele desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu e lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Então, Jesus ordena que esse homem ele vá se mostrar ao sacerdote, né, porque esse homem com lepra, né, conhecido por ter lepra, agora já não tem mais essa enfermidade, mas ele era conhecido por ter essa enfermidade. Se ele aparecesse em público dizendo que estava curado, as pessoas poderiam suspeitar, né, suspeitar da sua cura. Então ele teria que ir ao sacerdote, e não era algo difícil de fazer, porque existiam sacerdotes em várias cidades. Não existiam sacerdotes apenas em Jerusalém, mas em várias cidades, inclusive na Judéia e na Galileia. Então ele teria que se mostrar ao sacerdote, e depois, quando ele fosse ao templo, ele ofereceria ali uma oferta de gratidão, um sacrifício que era uma oferta de gratidão a Deus pela cura que ele recebeu. E ali ficaria ratificado, né? Era como se fosse o atestado que ele estava agora pronto para voltar a viver a vida em comunidade, né? A vida ali em sociedade, que antes ele não desfrutava. Pode falar. Poxa, a ordem que Jesus deu para o ex-leproso, né? Ele, coitado, ele ficou tão fascinado com aquela maravilha que aconteceu na vida dele, não é isso? Que ele não tinha como. Entendeu? Porque se fosse hoje, ia botar no Face, no Instagram, passar nas redes sociais, para tudo que era lugar, né? E Jesus também está certo, ele tinha que ter o cantinho de oração dele, né? Mas a gente vê, por exemplo, hoje em dia, a maioria dos pregadores também quer ter divulgação desse trabalho. Né? Sim. Só que esse homem aí, ele acaba desobedecendo, né? Ele desobedeceu a ordem de Jesus. Porque, qual o problema aqui? Além disso que a gente acabou de ver, de que seria suspeito um homem que era conhecido por ter lepra, ele se achegar ali diante do público e falar que ele estava curado, ele precisava antes ter um atestado oficial que era feito através do serviço religioso, né, através dos sacerdotes, né, dos levitas, sacerdotes. Além disso, a divulgação assim, dos milagres de Jesus poderia atrair mais pessoas em busca de cura e acabaria atrapalhando o ministério de Jesus. E é isso que acontece aqui. A gente vai continuar lendo o texto, a gente vai ver isso aqui, né? Então, esse homem acaba desobedecendo ao Senhor, né? E veja que Jesus aqui, ele faz uma advertência muito severa. A palavra grega aqui, na nossa tradução não aparece, não dá para ver isso, né? Mas até que transmite, né? Veementemente, ou melhor, fazendo-lhe então veemente advertência.
veemente advertência. É a ideia de uma advertência muito severa. Poderia ser traduzido como advertiu severamente. Então Jesus advertiu severamente aquele homem: olha, não sai falando por aí sobre isso. Vai primeiro se mostrar ao sacerdote e depois se oferece a oferta que Moisés ordenou, né, que está lá na lei mosaica, na lei de Moisés. Então, é aquilo, né? Você já contou um segredo para alguém e essa pessoa depois saiu falando para um monte de pessoas? Isso é um negócio que há uns tempos atrás, eu não sei se isso ainda existe, e era assim: olha, a oração do pastor fulano tem poder. Aí todo mundo ia lá, entende? E até o pastor disse: não, rapaz, a oração não é dele, tem poder, o poder é de Deus. Até hoje tem isso. Muitas pessoas estão em busca de milagres, né? Então elas vão onde elas ouvem. Então você vê que é a humanidade mesmo, né? A humanidade é mesmo. Tá passando por um problema, aí ela sabe: ali tem milagre, aí ela vai lá, né? Então isso aqui não poderia acontecer, porque atrapalharia o ministério de Jesus. Então esse homem saiu falando para um monte de gente o que não era para ele falar, né? Eu estou lembrando tem o ator aí, né, do filme do Homem-Aranha, né, o Tom Holland, que ele geralmente ele deixa escapar os filmes, né, com questões dos filmes da Marvel, né? Então ele está dando uma entrevista, ele deixa escapar alguma coisa assim, né? E as pessoas ficam até brincando com isso na internet, esses vazamentos que ele faz às vezes. Então é engraçado, né? Que a mesma coisa que acontece aqui, só que esse homem ele fez propositalmente. Ele saiu falando do milagre. E aí diz o versículo 45, diz assim: mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Então Jesus, depois disso aí, não pôde mais continuar na cidade, né? O que exatamente o homem deveria ter evitado foi isso que aconteceu. Jesus não podia mais entrar publicamente na cidade, mas ele ficava em lugares solitários. E aí as pessoas iam ainda assim até Jesus. E meus irmãos, o que nós vemos aqui a gente tira uma lição daqui muito importante para a Igreja de Cristo, né? O nosso serviço como a Igreja de Cristo sempre dependerá da orientação de Deus. Nosso serviço como Igreja de Cristo sempre dependerá da orientação do nosso Deus. É isso que nós vimos no começo, né? Jesus buscando a orientação do Pai. E a gente viu que nós devemos buscar a orientação também em termos desse momento de devoção pessoal e busca da nossa parte ao nosso Deus, porque Ele é aquele que guia a igreja, Ele que faz a expansão, faz acontecer a expansão da pregação, e todo o trabalho que a igreja realiza é dirigido por Deus, né? Conta com a orientação e com a bênção de Deus, e às vezes as coisas não saem da maneira como nós planejamos, assim como aconteceu com Cristo. Então, mesmo depois da oração e da nossa convicção, da nossa missão como igreja, a gente pode bater de frente com situações que são desafiadoras e que aparentemente irão atrapalhar o nosso serviço como igreja de Cristo. É isso que acontece com Jesus aqui. E veja que foi o que aconteceu com ele, pode acontecer com a gente em qualquer momento. Na verdade, isso aconteceu, né? Isso aconteceu esse ano. Nós, né, os brasileiros aqui e outras igrejas espalhadas pelo mundo, um exemplo disso que a gente pode dar é a pandemia, né? A gente
sempre está aqui buscando ao Senhor nas reuniões de oração, em casa também. E Deus enviou uma pandemia, atrapalhou em certo sentido os trabalhos da igreja. A gente teve que se virar para dar, né, uma ajeitada ali, conseguir continuar com a nossa missão como igreja no mundo, glorificando o nosso Deus. Então, é um exemplo que a gente tira daí dessa questão de que certas circunstâncias, situações desafiadoras podem vir sobre a igreja, mesmo depois de nós buscarmos a orientação de Deus. E para os cristãos que estão no Afeganistão, a situação desafiadora é o retorno do Talibã no poder, né? Os cristãos estão sendo perseguidos terrivelmente lá agora. Então, às vezes a igreja vai buscar a orientação de Deus, a igreja vai buscar Deus em oração, mas ainda assim, questões desafiadoras, problemas podem surgir, problemas que aparentemente podem atrapalhar o ministério. Aparentemente podem atrapalhar o nosso ministério como Igreja de Cristo, mas assim como o ministério de Jesus foi realizado, o próprio Jesus, ele levará a bom termo a missão da igreja. Jesus foi aparentemente atrapalhado aqui, mas ele cumpriu a sua missão, ele cumpriu o seu chamado como Messias. E assim também, mesmo que as situações desafiadoras nos atrapalhem, nós conseguiremos, pela graça de Cristo Jesus, pela graça que há em Cristo Jesus, nós conseguiremos realizar o nosso trabalho como a Igreja de Cristo, como o povo do Senhor, Ele que tem, depois de ressuscitado, a autoridade nos céus e na terra, Ele levará a nossa missão, o nosso ministério a bom termo, porque Ele está conosco. Cristo está conosco, nós com Ele enfrentamos os desafios como o povo do reino do Senhor, enquanto nós levamos pelo mundo a notícia do poder e da compaixão de Jesus. Então nós temos essa garantia. O próprio Jesus falou no final do Evangelho, né? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, Ele vai nos orientar, e ainda que problemas, desafios apareçam para a Igreja de Cristo, Ele conseguirá levar a igreja, a missão da igreja a bom termo. Nós dependemos dEle, né? E de fato, pela graça que há nele, nós conseguiremos cumprir a nossa missão na terra e glorificar o nome do nosso Deus. Então, isso que nós, essa lição que nós tiramos para a nossa vida e para a vida da igreja diante dessa narrativa do milagre que Jesus fez aqui. Alguém tem alguma pergunta? Então, amém. Vamos terminar a nossa reunião de estudo bíblico. Bem cravadinho, faltando 2 minutos. Tem algum aviso? Nós podemos orar? Sim. Vamos orar então. Eu vou me dirigir em oração. Peço aos irmãos que se coloquem de pé. Santíssimo Deus e Pai, nós te louvamos o nome, te agradecemos pela tua bondade, Pai. E louvamos a Ti pela graça que há em Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor, porque é através de Cristo que nós vemos a nossa clara dependência de devotarmos pessoalmente a Ti. Sim, Deus. E o Teu Filho, que é o Messias, é o próprio Deus, era necessário para Ele te buscar, ó Pai, quanto mais para nós. Somos pecadores, somos falhos. Ó Senhor, ajuda-nos a buscarmos a Tua face, a buscarmos orientação a Ti, de Ti para a nossa vida, para a vida da igreja, que a igreja continue te buscando em oração. Também te suplicamos para que nós, como igreja de Cristo, sejamos um meio pelo qual o Senhor recebe pessoas que são excluídas, Pai, da sociedade, pessoas que necessitam da salvação que há em Ti e que através disso têm suas vidas restauradas, têm a sua vida
restaurada para viver em sociedade. Sim, Pai. E nós louvamos o Teu nome porque o Senhor opera maravilhas e opera de fato isso no mundo. Sim. Também te rogamos para que o Senhor nos dê a graça de confiarmos em Ti, confiarmos de que o Senhor levará a nossa missão como igreja a bom termo. Sim. Nós teremos êxito porque é o Senhor quem está conosco, o Teu Filho está conosco, é Ele quem é soberano sobre todo o mundo, Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra, e não Sim, importa Pai. a situação que venha desafiar a igreja de Cristo, pela graça que é em Cristo Jesus, a igreja conseguirá vencer todo desafio, todo problema que vem para atrapalhar a missão da igreja. Sim, Deus. Ajuda-nos e abençoa-nos, leva-nos em paz para casa, por amor do Teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.